Seja bem-vinda à minha aula completa de preparação de pele. Primeiro, nós vamos começar higienizando a pele. Mesmo que você tenha tomado banho, esse passo é importante para que não haja nenhum resíduo de produto ou de oleosidade e sujeira. Em seguida, com o hidratante mais potente que você tiver, eu vou hidratar todo o meu rosto com abundância até sentir a pele muito hidratada e macia. Agora sim, nós vamos começar a produção da nossa pele. Eu vou pegar aqui um corretivo da cor da minha pele, mas se você também tiver um corretivo um pouco mais alaranjado ou avermelhado, ele vai funcionar super bem tanto para olheiras quanto para melasmas. Então, eu vou aplicar o meu corretivo pontualmente nas regiões da olheira, de manchas e também vou aplicar no nariz para que a maquiagem tenha mais durabilidade ao longo do dia e segure melhor a oleosidade. Então, eu vou aplicar o corretivo e com a minha esponjinha eu vou dar acabamento. Eu vou esfumar esse produto para que não fique com nenhuma marca. Repare bem que eu faço movimentos leves. Eu não aperto a minha esponjinha contra o meu rosto e dou leves arrastadas para que o produto não fique tão concentrado, né, em cima da minha manchinha. O interessante é você sempre lembrar de esfumar as bordas. Aí está o segredo para não deixar a sua pele manchada. Eu vou dando batidinhas suaves até eu perceber que esse produto se espalhou e fez a cobertura completa da minha mancha. Repare que eu faço aí, ó, as batidinhas até debaixo da aba do nariz, para que o produto fique bem espalhado. Dou acabamento nas bordas até eu não enxergar onde começa e termina o meu corretivo. Lembrando que se sua pele, né, for mais quente ou for mais fria, o importante é você usar tons que casem muito bem com o seu subtom de pele, ok? Prontinho, olha, só o corretivo já deu um excelente resultado. Agora, nós vamos para a aplicação da base. Então, eu começo aplicando apenas de um lado do rosto para evitar o desperdício do produto e também para não aplicar produto em excesso. Com a mesma esponja, eu vou dar batidinhas suaves, espalhando todo o produto, principalmente na raiz do cabelo e o restinho ali para a orelha, para não dar diferença de cor. Quanto mais exposto estiver a sua nuca e o seu pescoço, mais produto você vai aplicar ali naquela região para não dar aquele aspecto de máscara, o pescoço de uma cor e o rosto de outro. Repita o processo do outro lado do rosto, muito suave, emendando aí, né, os lados do rosto com a base até a aplicação completa. Eu tomo sempre cuidado com o nariz, com as bordas para evitar mesmo qualquer tipo de marcação. Agora nós vamos para o contorno. Repara que o nosso rosto ele já faz uma sombra natural, né? Então nós vamos repetir esse efeito para trazer mais forma e, se necessário, afinar algumas partes do nosso rosto. Então eu vou aplicar um pó um pouco mais escuro que a minha pele, respeitando também o subtom. Meu subtom ele é quente neutro. Então, eu vou aplicar com batidinhas, com um pincel bem fofinho, para que ele já aplique esfumando. Repare que quase que não há movimento na minha pele, de tão leve que é a minha mão no pincel. Uma outra dica também é segurar o pincel na pontinha. Veja só, o toque é muito mais suave. No meu formato de rosto, eu vou aplicar o contorno mais na diagonal, para ele poder deixá-lo um pouco mais fino. Reparem que já faz uma diferença imediata. Então, eu vou aplicar desde a raiz do cabelo no sentido da minha boca, na diagonal, um pouco na raiz do cabelo aí na testa, para diminuir a minha testa e trazer mais, né, contorno, e também na linha do maxilar. Caso você tenha um maxilar marcado, você pode pular essa etapa. Como eu tenho papada, eu gosto de criar esse efeito aí para poder deixar o rosto um pouco mais elegante, um pouco mais fino. Faça movimentos circulares agora com o restinho de produto que tem no pincel para esfumar muito bem. E se você quiser, já pode também colocar um pouquinho de contorno nos olhos para facilitar o seu esfumado mais tarde.
Agora uma dica extra, se você achar que não está esfumado o suficiente ou se sentir que ultrapassou ali o limite do contorno, com a sua esponjinha você pode apagar o que estiver de errado. Agora, para o contorno do nariz, né, você vai fazer se achar necessário. Nós vamos pegar aquele mesmo pó de contorno e com um pincel menor eu vou fazer ali 2 linhas paralelas. Repare que quanto mais fina essas linhas, né, quanto menor o espaço entre as linhas, mais fino o nariz ficará. Então, eu vou aplicar ali o contorno, também dando batidinhas e esfumando muito bem para evitar qualquer marcação. Vou dar o acabamento com a minha esponja para conferir, né, que ele fique perfeito, bem esfumado e um efeito bem natural. Agora, para a iluminação, nós vamos pegar um corretivo um pouco mais claro que a nossa pele. No meu caso, estou usando um aí bem clarinho, mas você pode diminuir uns 2 tons da sua pele. Vou aplicar no centro da testa, ali onde é mais profundo na minha olheira e um pouquinho no final dos olhos para levantar o olhar. Então, eu volto com a minha esponja e com batidinhas levíssimas, eu vou esfumar esse produto. Reparem que eu aplico a esponjinha mais na borda, porque eu quero manter um pouco de cobertura desse corretivo mais claro. Na região externa dos olhos, eu vou esfumar para cima, em direção à raiz do meu cabelo. Isso vai criar um efeito de lifting, então, ou seja, vai levantar o meu olhar. No arco do cupido também dou uma iluminada. E agora, olho para cima para aumentar a amplitude ali do meu olhar, da região das olheiras. E dou leves batidinhas, olha, vou um pouquinho para o nariz para esfumar, um pouquinho para baixo, mas eu deixo essa região aí bem do profundo da olheira, bem clarinha. Eu quero que vocês reparem o efeito que deu, olha como trouxe mais luz para o meu rosto, parece que me acordou, né? E também deixou com o meu rosto com mais forma. Agora para o blush tem algumas dicas. Se você não tiver um blush da sua cor, você pode usar uma sombra um pouco mais alaranjada, se sua pele for quente, ou um rosa mais frio, se for fria a sua pele. Com o mesmo pincel do contorno, eu vou fazer um sorriso e aí na maçã do meu rosto eu começo aplicando o blush. No meu caso, eu optei por um blush cintilante. Então, eu vou dando batidinhas e vou esfumando esse produto, encontrando com o contorno que nós já fizemos. O ideal aí é ficar tão esfumado ao ponto de você não ver onde começa o blush e onde termina o contorno. Então, prontinho, olha que resultado lindo. Procure casar o tom do seu blush com o subtom da sua pele, mais quente ou mais frio. Traz um aspecto muito mais elegante e natural. Agora, eu vou dar os últimos retoques com a esponjinha, sempre na borda, para esfumar muito bem e deixar um aspecto natural. Agora, para selar a pele, repara que acumulou algum produto aí nas minhas linhas de expressão. Então, o que eu vou fazer é dar umas leves esticadinhas, tá? Se você tiver a pele madura, você pode esticar assim também. E dar batidinhas na esponja para a pele voltar a ficar lisa novamente. E com um pó translúcido bem fininho, eu vou selar toda essa região que está úmida de base na minha pele. Então, repara que eu pressiono o pó contra a minha pele para que ela fique assim, bem sequinha e bem coberta. Quanto mais selada essa pele estiver, mais duradoura ela será e menos ela vai transferir. Tanto assim na roupa, quanto no abraço, e também a pele não vai ficar melando. Então, eu vou aplicar em todas as regiões onde eu não apliquei pó, ou seja, tudo onde não for o contorno e o blush. Eu vou aplicar bastante pó, em excesso mesmo, para a pele absorver esse pó, sair a oleosidade e ficar bem sequinha e duradoura. Eu cuido bastante das abas do nariz, porque é a região onde começa a abrir primeiro a base. Eu vou deixar esse pó descansando aqui na minha pele enquanto eu começo a trabalhar nas minhas sobrancelhas. Então, com um pincelzinho aí de escova e um pincel chanfrado, eu vou pentear toda a minha sobrancelha para cima e vou fazer as minhas marcações, ó. No início da aba do meu nariz, seguindo aí o pincel reto, eu vou marcar onde começa a minha sobrancelha. E na diagonal, eu vou marcar ali o ponto mais alto, que é o arqueado. Com uma sombra da cor dos fios naturais da minha sobrancelha, eu vou fazer um traço
Aí na parte inferior, essa vai ser a base da minha sobrancelha. E a partir daí, todo o restante do contorno que eu fizer, eu vou esfumar para trazer um aspecto mais natural. Então, eu pigmento muito bem a raiz aí dos pelos da minha sobrancelha, que vai trazer um aspecto de sobrancelha feita, como se eu tivesse acabado de tirar aí os pelinhos. E vou fazer o desenho do meu arqueado. Pode ir devagar, de pouquinho a pouquinho, e se você errar com uma esponjinha ou com um pincel pequeno, com um pouquinho de base, você consegue corrigir também. E agora, sem aumentar a quantidade de produtos no meu pincel, eu vou esfumar o restante da minha sobrancelha. Reparem, olha, que eu não pinto mais, eu apenas esfumo com o pincel e agora eu escovo com a escovinha para ele deixar um ar muito mais natural. O resultado fica lindo. Olha só as duas sobrancelhas prontas, parece que eu acabei de tirar a sobrancelha. E por último, para finalizar a nossa pele, eu vou varrer todo esse pó que sobrou. Uma quantidade já foi absorvida e o que sobrou eu vou retirar o pó e vai me dar esse aspecto aí, ó, de pele aveludada, sequinha e bem mate. Eu espero que você tenha gostado e fixado essa técnica. Um abraço!